Rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estamos gravando aí o terceiro episódio. Hoje estamos com uma barbeira aqui da nossa cidade, Santo Antônio da Platina. Se apresenta pro pessoal aí. Prazer, me chamo Beatriz, sou barbeira há 5 anos, trabalho nessa área e acho que assim está desenvolvendo bastante, está sendo bem bacana. Isso aí. Bia, faz 5 anos que você trabalha e virou barbeira? 5 anos que eu estou trabalhando nessa área e assim, para mim está sendo muito gratificante, cada dia mais, aprendendo mais, tendo bastante, como é que eu vou falar, bastante público, graças a Deus, bastante clientela. No começo foi bem delicado, bem difícil, mas a gente não pode desistir, né? Sim. A gente tem que ficar. O que acontece hoje, Bia, eu vejo assim, a maioria do mercado da barbearia, vamos falar pela nossa cidade aqui, que eu sei que você é barbeira e tem mais uma ainda. Pode ser que tem outros que eu não conheço que trabalham só com o público masculino. Porque hoje em dia, a maioria é unissex ou a mulher prefere trabalhar só com o feminino. Então, quando a gente vê uma mulher que trabalha só com o público masculino, cara, a gente fica feliz. Porque eu acho que tem que ter mais barbeiras trabalhando com o público masculino, fazendo um cabelo bem feito, fazendo uma barba bem feita, uma sobrancelha. Então eu tenho certeza que mais mulheres tinham que entrar nessa profissão. Ô Bia, eu deixei uns tópicos aqui que eu quero perguntar para você. No início, quando você optou, faz 5 anos que você virou barbeira, no início quando você optou a virar barbeira e trabalhar com o público masculino, sofreu muito preconceito? O povo falava, ué, mas por que você vai trabalhar com masculino e não com feminino? Aconteceu isso ou não? Aconteceu bastante comigo no começo e ainda tem alguns ainda. Tive bastante assim, dificuldade até dentro de casa, assim, na família. Graças a Deus, assim, nessa parte, o meu esposo ele me ajudou muito. E até hoje ainda o povo ainda critica a gente ainda, né? Até ele no caso. Quando às vezes ele divulga alguma coisa assim da barbearia, eles falam assim, mas é você ou sua esposa? Daí ele fala assim, não, é minha esposa. Aí tipo assim, fala em relação de ciúme, essas coisas. Mas assim, eu tive bastante preconceito, assim que eu vou falar bem a real, desde quando eu comecei por causa do meu pai. Meu pai falava pra mim assim, você vai jogar dinheiro fora. E todas essas críticas serviu pra mim cada vez ficar mais forte, mais firme naquilo que eu queria, né? E assim, hoje eu pego essas críticas e levo como um aprendizado para cada dia ficar mais firme e seguir o que eu quero. Que essa parte da barbearia, ela me inspirou muito. Eu tinha até no começo assim, um medo assim, de querer atender as pessoas e medo de errar. Mas hoje assim eu fui pegando bastante confiança, fui assistindo bastante aula, fiz alguns workshops e cada dia mais eu tô aprimorando mais. É isso aí. Eu falo assim, cada vez é aperfeiçoar mais. Cada vez aperfeiçoando mais e mais. Eu lembro, Bia, quando eu cheguei na Inglaterra, se não for um engano, é que você mandou mensagem para mim querendo fazer curso. Eu falei, Bia, eu vou ter que ficar para cá um tempo. E daí você acabou fazendo com outra pessoa e graças a Deus tá firme. É que 5 assim, anos atrás, eu acompanhei bastante o trabalho, tanto seu, desde o começo, acompanhei muito. Aí eu comecei assim ter uma visão assim dos cortes, comecei a acompanhar bastante vídeo e aquilo ali foi me incentivando cada vez mais. Aí eu conversei com meu esposo, ele sempre me deu apoio, me incentivou. E assim, aí eu conversei com ele e falei assim, olha, o Jonas estava, acho que na época você estava dando curso, né? Daí depois você foi pra lá. Teve várias outras pessoas que fez com você. Aí eu entrei em contato com você, mas você passou pra mim que ia demorar um tempo pra voltar, né? Por causa da pandemia, né? Aí eu fui analisando, porque eu gosto de conhecer bastante o trabalho das pessoas antes de eu procurar. Aí às vezes, e assim, eu achei um outro especialista nessa parte para poder estar realizando o curso e graças a Deus assim deu certo. E cada vez mais assim eu tô procurando evoluir, né? A gente não pode parar. Não, tá certo. E no começo, você teve muita dificuldade? E tipo assim, na sua profissão, você teve
Porque tem pessoas assim, eu conheço pessoas até hoje, que vão cortar cabelo, mas eles têm medo de querer atender. Se chega um cliente, o que eu faço? Será que eu vou conseguir fazer um cabelo bem feito, uma barba bem feita? No começo você passou por isso também ou não? Passei bastante. Eu tinha muita dificuldade na parte de corte de tesoura. E hoje, assim, eu prefiro mais um corte de tesoura do que um degradê. Porque o corte de tesoura, assim, se você fazer a repartição, tudo certinho, né? Mexe, não tem fica como perfeito. errar. Agora, o degradê, se você não tirar as partes que vem ali das marcações, aí... é complicado. E foi mais nessa parte, foi na tesoura e eu tinha, assim, ainda às vezes tem uma cisma, mas é bem pouco na barba. Mas, assim, hoje, assim, já não vejo mais como... dificuldade, alguma coisa. Entendi. Então, quando entra uma pessoa, eu já olho e falo assim, como se diz, primeiramente eu falo assim, Deus me capacita para poder fazer, né? Como se diz, o cliente sair daqui satisfeito, porque eu sou do tipo de pessoa que eu não vou realizar um corte tão rápido. Eu prefiro fazer um corte assim, mais devagar, saber que a pessoa vai sair dali, voltar ser um mês, isso, contente com o trabalho que eu realizei, do que eu fazer um corte correndo e saber que ela não vai voltar mais, né? Sim. Então eu faço assim tudo com calma para deixar tudo certo. Igual você comentou de degradê. Porque hoje que eu falo assim, o Instagram mesmo, tem hora que eu nem gosto de olhar muitas coisas, porque hoje em dia, se você posta uma foto sua, num corte que você fez no Instagram ou no seu store, os primeiros que vai dar zoom para ver se tem alguma marquinha é os próprios barbeiros, entendeu? Não devia ser isso, né? Ou assim, mas é muitos. Incentivar, né? Ou mandar uma mensagem, fulano, para ajudar, não. Acho que eles preferem olhar mais para ter uma crítica, né? Porque tem cabelo, fica o degradê 100%. Perfeito. Tem degradê que não vai ficar 100%, é 90%, depende da pessoa, entendeu? O cabelo. Né? Uhum. Mas isso aí. Ô Bia, antes de você virar barbeira, o que você fazia antes? Não tem nada a ver com barbearia? Não, nunca pensei nessa área de barbearia. Eu trabalhei muito tempo na produção, trabalhei por algum tempo também de caixa, e quando eu trabalhei no caixa, eu já estava desenvolvendo essa parte da barbearia. Aí depois eu falei assim, eu me identifiquei, mas não me identifiquei muito no caixa, porque eu gosto de conversar com as pessoas, né? E assim, no caixa eu tinha bastante essa desenvoltura. E assim, depois disso eu fui para a área de venda, mas também assim, não senti que era aquilo ali que eu queria para mim. Aí depois que eu saí de tudo isso aí, eu investi mesmo na parte da barbearia e foi ali que realmente eu me encontrei. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser cortando cabelo e fazendo barba. E por exemplo, assim, no começo, quando a gente começa a cortar cabelo, até você ganhar uma confiança do cliente não é fácil, né? Até não é esse fácil. tempo atrás eu passei por como que se diz, uma coisa assim meio delicada, porque daí chegou um cliente assim de fora e ele pediu para mim realizar o corte de cabelo, só que eu vi que a barba dele era grandona, dá para você fazer um desenho bem bacana, né? Aí eu cortei o cabelo dele, ele veio, acho que se não me engano foi de Tocantins que ele veio para cá. Aí acho que ele achou eu lá, acho que pelo Google, né, essas coisas, e foi lá. Aí a hora que eu realizei o cabelo, tudo, daí eu falei assim, vamos mexer na barba, não sei, daí eu falei assim, eu só tenho uma pessoa que mexe na minha barba, porque eu deixei outra pessoa cortar e acabou fazendo cagada, né, ele falou desse jeito pra mim. Eu falei assim, bom, vamos fazer assim, eu garanto pra você que você vai sair daqui satisfeito. Ele olhou assim pra minha cara, ele falou assim, passou uns 2 minutinhos, eu mexi na sobrancelha dele, eu falei assim, então eu vou confiar, não sei. E a barba dele era aquelas barbonas bem grandes. Aí eu fiz, ele olhou e falou assim, olha, eu não achava que você ia realizar a minha barba tão bem feita que nem você fez. E agora toda vez que ele vem pra cá, ele vai... faz com você, é que tem pessoa que julga antes de ver o trabalho, né? Ele falou pra mim, pelo fato de ser mulher, eu não imaginaria que você ia realizar esse serviço dessa forma. Porque às vezes as pessoas julgam a gente pelo fato de ser mulher, né? Tem muito. E já passou algum perrengue na barbearia? Olha, a gente passa bastante com alguns clientes. Às vezes entra alguns clientes assim que você pensa assim, nossa, já senta a cadeira, você já quer terminar logo para ir embora. Porque tem uns que, mais chega ali e fala um bom dia, uma boa tarde. Você tenta dar, como se diz, uma atenção, a melhor atenção para o cliente, mas
Eu acho que é um complicado. dos perrengues que eu mais faço assim, é a respeito disso. Fora as E é outras complicado, porque quando ele chega já falando mal de outro lugar, isso que é o B.O. Daí esse você que é tem o que ficar problema. quietinho, você não pode falar mal, a gente não pode entrar muito no papo com ele, senão é complicado. Se ele fala de outra pessoa pra gente, né? Às vezes fala de outro barbeiro, quem vai saber se ele não vai falar da gente pra outra pessoa, né? É que eu falo, sempre os clientes têm razões, né? Mas tem uns que chegam assim, cara, eu vou contar um negócio pra você, mas você não conta pra ninguém, mas pode ter certeza que ele já falou, espalhou pra um monte de gente. E daí depois se acontece alguma coisa, ixi, pô, o cara lá que eu contei pra ele, entendeu? É complicado. Ele que espalhou. Qual é os tipos de serviço que você oferece lá na sua barbearia, Bia? Ó, hoje eu trabalho mais com o público masculino, tanto infantil quanto adulto. É corte de cabelo, é barba, é uma sobrancelha e às vezes trabalho também com um pouco do público feminino, mais na parte de uma tintura, de uma hidratação, mas é bem básico mesmo a parte que eu trabalho feminino. Então o meu, assim, o público que eu mais atendo mesmo é só masculino e criança, Entendi. né? Que eu trabalho bastante com criança. Você disse que você está aperfeiçoando cada vez mais para atender ao pessoal que tem autismo, né, as crianças, né? Estou tentando, assim, de várias formas, pegar um pouco mais dessa parte, porque eu vejo que aqui em Santo Antônio é poucas pessoas que gostam de atender criança. E essa parte, sim, eu gosto bastante de trabalhar com criança. Porque, assim, as crianças já chegam, já chamam, tia. Tipo assim, já criou um vínculo tão legal que tem criança que... a primeira vez que eu cortei o cabelo, no caso ia ser a segunda vez que ele cortava, né? Ele tinha medo da maquininha. Eu fui conversando com ele, fui mostrando a maquininha na mão dele, mostrando que não fazia nada, né? Não machucava, só ia, falava, você só vai deixar o ser mais bonito. Aí às vezes ele chega lá, fala assim, tia, hoje é dia que você vai deixar o bonito. Então assim, eu vou pegando a confiança das crianças e é bacana. E eu gosto muito de trabalhar com criança. A gente tem que tentar evitar cortar aquele criança, segurar. Isso, você tem que deixar eles mais assim, livre. É o que eu falo, se você pressionar eles, você não consegue cortar. Você tem que, se eles estiverem andando, você tem que ir atrás e conversando, dando um brinquedo. Eu costumo dar bastante assim, algum pirulito, uma bala, que daí eles conseguem distrair um pouco mais, sabe? Mas assim, é uma área muito gostosa de trabalhar. Assim, ultimamente eu estou preferindo trabalhar bastante com criança do que com pessoa mais velha, mas não que eu não deixe de atender, né? Mas assim, trabalhar com criança é uma coisa assim muito bacana. É incrível, né? É bom, cara. Porque as crianças, elas trazem uma pureza tão grande pra gente, né? É uma coisa assim que não tem explicação. Verdade. Bem bacana. Ô Bia, na sua profissão você já se sente realizada? Ou você tem muita coisa para conquistar ainda? Tem bastante coisa, né? Eu costumo falar que eu sonho às vezes até muito alto. Então o povo fala assim, tem que colocar o pé mais no chão. Eu sou o tipo de pessoa assim que se eu pensei em fazer aquilo ali, eu já vou correr e já vou fazer. Então assim, tem muitas coisas ainda que, primeiramente, né, Deus abençoando, eu vou conquistar. E pra mim não existe assim, é difícil. Não, eu gosto do que é difícil, o impossível. Eu gosto de buscar o impossível. Eu sempre falo, eu sempre peço o extraordinário de Deus. E eu quero viver isso cada vez mais. E não tem limite, né? O sonho, enquanto tiver, a gente tem que buscar. E você pretende dar curso mais pra frente também ou não? Olha, é uma coisa assim que eu penso bastante. Incentivar outras mulheres. Outras mulheres principalmente, isso. Entendeu? Eu penso sim, até teve uma conhecida, né, que eu tive assim, prazer de ajudar ela em algumas partes assim, e sempre que ela tem alguma dúvida, ela sempre me manda foto, o que eu posso ajudar, algum conselho, né, em algum corte. Mas eu penso assim, em trazer, até penso em, mais pra frente, em melhorar mais a barbearia e trazer só mulheres para trabalhar. Entendi, assim, fica legal. Porque o povo coloca assim uma mulher, mas coloca mais homem, né? Então eu quero colocar assim na barbearia só mulheres, mas trabalhando com o público masculino. Porque eu falo, através desse vídeo hoje é que eu tenho certeza que muitas mulheres vai querer virar barbeira depois desse vídeo. Muitas mulheres, tenho certeza. Ô Bia, o que você deixa de mensagem para essas
novas pessoas que querem ingressar na área da barbearia? Olha, Hoje, por exemplo, ou mulher coisa- ou homem. Primeira coisa é não desistir, porque no começo você vai ter muita crítica, vai ter, como se diz, muitas pessoas que não vai confiar no teu trabalho. A única coisa que você não pode fazer é dar ouvido para elas. Você tem que entender se você colocou aquilo ali no teu coração que você quer, você tem que seguir firme. Porque eu acho que independente de qualquer profissão, vai existir crítica. Sim. Então a gente tem que colocar um foco. Eu coloquei um foco que é isso que eu quero. Então, como se diz, o que vai me parar é só se for a vontade de Deus que eu não permaneça mais nisso, né? Mas o que eu tenho de falar assim é não desistir. Porque tem muita gente para te criticar, mas é difícil ter uma pessoa para poder te ajudar. E hoje eu tenho assim muito a agradecer mesmo, eu falei no começo, assim, o meu esposo. Porque eu acho que assim, se a gente não tiver uma pessoa para poder te incentivar, aí fica bem mais difícil. Fica bem Bem delicado. Então, assim, desistir eu acho que é uma coisa que não deveria nem passar pela cabeça de uma pessoa que ela já sonhou com aquilo, né? Eu acho que é isso. top. E eu tenho certeza, Bia, que você vai ser uma das grandes ainda aí. Oh, se Deus quiser, você vai ter uma barbearia grande, com várias pessoas trabalhando. Se Deus quiser, vai dar certo. Opa. Ô Bia, então divulga aí a sua barbearia pro pessoal. O pessoal quer, as mulheres que quer aprender a cortar cabelo, pode entrar em contato com você, você pode ir conversando com elas também. Fala pro pessoal onde que é a sua barbearia, se o pessoal quiser conhecer seu trabalho. Beleza? Pode divulgar aí. A minha barbearia fica ali na rua Dom Pedro II, de frente ali que agora tá o Ministério do Trabalho, que faz o RG. E assim, como é que eu vou falar? Ai, já me travei. Não dá nada não. Ai, já não consigo soltar. Não, mas é assim mesmo. É coisa tipo assim, meio ao vivo, modo de dizer assim, é normal. Mas você está trabalhando perto do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, isso. E assim, caso algumas pessoas queiram entrar em contato, né? Às vezes puxando no Google também já consegue ter a localização e tudo certinho. Qual que é o seu Instagram? Passa pro pessoal. É Bia Barber e o Facebook é Bia Lima. Bia Lima. Mas assim, Bia eu divulgo Bia com dois I. Bia com dois I. Bia com dois I. Isso, com dois I. Só que a divulgação minha é mais no Instagram. Top. O Facebook é mais assim, eu deixo mais pro pessoal. Mas o Instagram é mais puro. Não, top demais. Galera, então seguem a Bia. Tenho certeza que vocês irão gostar do trabalho dela. Beleza? Muito obrigado a todos. Bia, Deus abençoe você ter aceitado aí o convite. Eu que agradeço. Tá bom? Nossa.